Dani Catissá, bibliotecária, e nesse tutorial nós vamos demonstrar como inserir e formatar as listas de abreviaturas e siglas e de símbolos conforme as normas de trabalhos acadêmicos da ABNT. A ABNT prevê que a lista de abreviaturas e siglas tenha a entrada em ordem alfabética. E, se o seu trabalho tiver muitas abreviaturas e muitas siglas, você pode dividir essa lista, fazendo uma para cada tipo. Para criar essa lista de forma que facilite a formatação, nós vamos utilizar a ferramenta Tabela. Clicamos em Inserir, Tabela. Essa lista sempre deve ter duas colunas. No entanto, ela pode ter quantas linhas forem necessárias para o seu trabalho, conforme a quantidade de abreviaturas e siglas que você utilizou. Nesse exemplo, eu vou colocar 3 linhas. Basta clicar que a tabela já aparece aqui. Essa linha que divide as colunas, eu vou arrastar para a margem esquerda. E agora preencher a tabela. Pronto. Podemos selecionar todo o conteúdo da tabela, verifique se você está dentro do menu Tabela de Design, clique em Bordas e Sem Borda. A tabela, ela não deve ter bordas. Nós usamos esse recurso apenas para facilitar a formatação. Agora, para não ficar todo esse espaço entre as abreviaturas e siglas e os seus significados, nós podemos utilizar a ferramenta Régua. Então, veja se está marcando na régua esse recuo aqui, que se refere à primeira coluna. Posicione o cursor e arraste o conteúdo da segunda coluna mais próximo da primeira coluna. Se a sua tabela não estiver em ordem alfabética, selecione tudo novamente e em Página Inicial, clique em Classificar. Aqui, selecione coluna 1 e clique em OK. O Word vai entender e automaticamente ordenar de acordo com as abreviaturas e siglas. A fonte deve ser a mesma que utilizamos para todo o trabalho, o tamanho 12, o alinhamento deve ser justificado e o espaçamento entre linhas deve ser de 1,5. Agora vamos inserir a lista de símbolos. A ABNT determina que a lista de símbolos ela deve ser elaborada de acordo com a ocorrência do símbolo no trabalho. Então, o primeiro símbolo que apareceu no trabalho também vai ser o primeiro símbolo que vai constar aqui nessa lista e assim sucessivamente. Para criar essa lista, vamos utilizar novamente a ferramenta Tabela. Clicamos em Inserir, Tabela, e também como a lista de abreviaturas e siglas, essa tabela deve ter sempre 2 colunas e a quantidade de linhas que forem necessárias para o seu trabalho. Aqui, como exemplo, eu vou inserir 2 linhas. Verifique o espaçamento, a tabela não pode estar colada no título, lista de símbolos, então posicione o cursor, aperte o Enter para criar esse espaçamento. A linha que divide as colunas também deve ser movida mais perto da margem esquerda. Agora, preencha a tabela conforme a ordem que os símbolos foram aparecendo no seu trabalho. Selecione o conteúdo, clique 2 vezes nesse símbolo que aparece aqui ao lado, caso o menu de tabela design não apareça automaticamente. Em seguida, selecione bordas e clique em Sem bordas. Arraste a coluna 2 mais perto da coluna 1. Verifique o espaçamento e a fonte. A fonte deve ser a mesma utilizada para todo o trabalho, o tamanho 12, o alinhamento deve ser justificado e o espaçamento entre linhas de 1,5. Chegamos ao fim de mais um tutorial. Muito obrigada!